Estamos muito alegres por podermos iniciar mais um ano com vida. A vida é um dom de Deus, um presente dEle. E precisamos vivê-la para a glória dEle, para a honra dEle. Nós, como pastores da IBAGE, convidamos esta querida igreja para um ano de rompermos desafios em relação à unidade. Vocês ouvirão durante todo esse ano sobre perdoarmos quem nos ofende. Ouvirão sobre servirmos uns aos outros, considerando, segundo a Bíblia, os outros superiores a nós. Serão desafiados a de coração se compadecerem do próximo. Seremos desafiados a orarmos uns pelos outros, amarmos como Jesus. Não vai ser um ano fácil, mas o Ministério Pastoral, em oração, percebeu que esta era a vontade de Deus para a nossa comunidade. Ano passado a gente passou revisitando a doutrina bíblica, então eu creio que Cristo de fato morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Obrigado Valesca, a gente relembrou doutrinas muito básicas como a doutrina da Trindade. Nosso coração foi aquecido em celebrações onde a gente disse: eu creio que Jesus voltará. Eu creio que a igreja é a noiva do Cordeiro. Ano passado, 2022, a gente relembrou as doutrinas. Esse ano, a gente quer lembrar você sobre a unidade. Temos andado tão divididos, que é muito fácil imaginar que Deus requeira de nós em 2023, a partir da nossa família, que Ele nos queira unidos. Todos nós aqui reconhecemos biblicamente que uma das propostas de Satanás à luz da Bíblia é dividir. A palavra Satanás significa adversário e diabo aquilo que divide. Então nós vamos tornar esse ano de 2023 um ano em que, a começar em mim, Marcos Davi, a unidade possa ser percebida. Ao invés de muros, escrevi no meu papel de compromisso para esse ano: quero ser ponte. Quero, ao invés de colocar lenha na fogueira, ser um pacificador. Quero investir em relacionamentos. Esse é o ano para você fazer isso. Não adianta nada, IBAGE, não adianta nada ouvirmos e não praticarmos. Não adianta nada você passar os próximos 52 domingos de 2023 ouvindo, mas não acatando no coração o desafio de viver aquilo que você crê, de viver aquilo que você ouviu. Então, essa vai ser uma jornada desafiadora. Se Deus nos der vida, no dia 1º de janeiro de 2024, nós olharemos para 2023 como estamos fazendo aqui. E a gente vai dizer: Senhor, obrigado. Aprofundei tantas relações, fiz tantas novas amizades, me descobri na solidariedade e na compaixão para com o próximo. Orei mais, não apenas por mim e pela minha casa, orei pelos outros. Não apenas, Senhor, eu servi na igreja, mas te servi também fora da igreja. Que esse ano nós possamos plantar essas sementes, a fim de colhermos para a glória do Senhor, para que todos sejam um. Vamos repetir? Em casa nós somos 5, agora 7 com agregados. Que sejamos um, porque é na unidade, aprendam isso, é na unidade que Deus determina a sua bênção. Existem movimentos na sociedade, por exemplo, quando existe uma catástrofe, então a sociedade se une para amenizar o sofrimento daquela cidade. Aconteceu isso em Nova Friburgo, no Rio, em Petrópolis, em Mariana, Brumadinho.
nosso país e o mundo inteiro olhou para essa tragédia e se uniram para amenizar a dor. Você acha que Deus do céu, Ele não se importa com esse movimento? Sim. Há muito tempo eu tenho percebido que o nosso Deus, Ele olha para a sociedade, mesmo entre aqueles que não o temem, e Ele vê um movimento solidário para amenizar a dor do outro, Ele coloca a mão dele para abençoar. Imagine a sua casa se unindo para um fim comum. Imagine a IBAGE se unindo para um fim comum. Então esse será o ano onde bateremos na tecla aqui nesse púlpito sobre sermos um, sobre nos importarmos uns com os outros. Eu já lanço um desafio enorme para você. Você que frequenta a IBAGE, você que pontualmente aos domingos vem à igreja, você precisa conhecer nomes de pessoas. Você precisa, alguma pessoa passar por você, você precisa, qual é o seu nome? Ah, pastor, mas eu vou esquecer até o próximo domingo. Talvez você cruze com ela de novo, na livraria, no banheiro. Escuta, o seu nome é? Daqui a pouco, na terceira, quarta vez, vocês estão se identificando pelo nome, não por psil. E não por, acho que aquela pessoa é lá da IBAGE, você sabe o nome dela. Porque Jesus fazia questão disso. Porque Deus nos conhece pelo nome. A unidade começa quando a gente inicia um processo de quebra de pequenas barreiras como essa. De não nos tratarmos como pessoas apenas que congregam na mesma igreja, mas como irmãos que se conhecem, irmãos que se amam, irmãos que investem um na vida do outro. Eu não vou mentir para vocês, IBAGE, minhas orações desde que nós iniciamos a escrita do nosso devocionário tem sido essa: ó Deus, nos dê o privilégio de vivermos um ano de fato de unidade, onde nós pastores percebamos a igreja tomada pelo poder do Teu Espírito e fazendo coisas que nós não dissemos para eles fazerem porque faz sentido. Visitar um irmão que está hospitalizado, ligar para ele, olhar para o menos favorecido com amor e graça. Essa vai ser e essa tem sido as nossas orações durante esse ano. Durante cada um dos meses, como disse o pastor Márcio, nós vamos falar sobre um princípio da mutualidade. Durante o mês de janeiro amem uns aos outros. Eu escrevi a primeira devocional do nosso devocionário, eu escrevi pensando no amor de Cristo como referência. O amor de Cristo é referência para eu amar o outro. No Antigo Testamento, amar ao outro significa amar como eu me amo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus disse: amem o outro como eu amo você. Mudou a referência. A referência no Antigo era amarmos como a gente se ama. A referência do Novo é o Cristo que se entrega na cruz ensanguentado em favor do outro. Vê como aprofundou a referência? Então, durante todo o mês de janeiro, a partir do nosso escolão, que está imperdível, você não deveria ficar de fora. Quer crescer? Então, talvez até você escreva: pastor, eu queria escrever que eu quero crescer mais espiritualmente. Eu quero aprofundar minha relação com Deus. Escola Bíblica Discipuladora. É isso que faz com que você conheça mais das Escrituras e, por tabela, conheça mais de Deus. Aceite esse desafio. Existe um texto para onde eu quero levar vocês, que é Êxodo capítulo 17, não a partir do versículo 10, mas a partir do versículo 8, que vai lançar luz sobre essa expressão máxima da unidade, a começar em mim, a começar na nossa casa, se espalhando como um rio que corre pelas ruas do bairro onde eu moro, atingindo a faculdade onde eu estudo, a empresa onde trabalho, um rio de unidade que corre a partir da minha vida. Esse texto está em Êxodo, capítulo 17, e eu queria ler com você a partir do versículo de número 8.
Quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés ordenou a Josué: escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina segurando em minha mão a vara de Deus. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Hur subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham a vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar, e um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim, as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto em um rolo como lembrança permanente e leia-o em voz alta para Josué. Apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque de debaixo do céu. Moisés construiu um altar ali e o chamou de Javé Nissi, e disse: uma mão foi erguida perante o trono do Senhor, de geração em geração, o Senhor guerreará contra os amalequitas. Pai, obrigado por chegarmos até esse momento da celebração, já com o coração tão aquecido por tudo que vimos e por tudo que ouvimos, Pai. Pedimos agora, unidos em coração e mente, que o Senhor fale conosco por meio da Tua Palavra, que ela seja esclarecida para cada um de nós agora, do menor ao maior em idade, e que voltemos para as nossas casas, desafiados a viver a Tua Palavra para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Amém. Há 2000 anos atrás, Jesus Cristo, Ele fez uma oração, e essa oração, reconhecida na Bíblia como a oração sacerdotal, contém uma das expressões mais profundas do Novo Testamento. Um desejo de que os seguidores, Cristo manifesta um desejo ao Pai em oração, de que seus seguidores fossem tão unidos como Ele, o Pai e o Espírito são unidos. Há muito tempo eu estudo a teologia, e uma das maravilhas da Bíblia para mim é a Trindade. A gente observa o Pai, o Filho e o Espírito se movendo durante as Escrituras Sagradas. Deu o tom aí? Estava combinado, né? Douglinha. E é impressionante como a gente não sabe onde o Pai está atuando e onde o Filho, os três se completam de forma tão preciosa. Você não vê a disputa de vaidade entre as três pessoas, você não vê dizendo, o Filho dizendo, eu quero aparecer mais que o Pai, ou o Espírito dizendo, ei, olha um pouco para mim também. As três pessoas da Trindade, elas se movimentam durante as histórias bíblicas, desde Gênesis até Apocalipse, e é uma unidade tão linda, uma unidade digna de ser imitada. Então Jesus vai dizer, Pai, que aqueles que o Senhor confiou a mim, aqueles que se reunirão no dia 1º de janeiro de 2023, lá às 19 horas, na Ibage, que eles sejam um como nós somos um. Que desafio, irmãos! Que desafio! Lendo um pouco sobre o Pelé, que morreu, não sei se todos sabem disso, mas houve um episódio na vida de Pelé, o Edson Arantes do Nascimento, muito intrigante, em que ele, porque iria jogar num país em conflito civil, a guerra interrompida durante o jogo, porque o Pelé ia jogar. E eu achei aquilo tão assustador como um dado científico histórico de que uma pessoa pudesse pôr fim, ainda que aparentemente por um curto período de tempo, uma guerra. Imagine-se como usado por Deus para reaproximar pessoas que brigaram. Imagine-se
tornando a empresa em que você trabalha um ambiente mais leve, porque você está construindo laços. Eu penso que isso é extraordinário. Sabe no papel que você pegou para escrever? Escreva isso: Senhor, que eu seja um promotor dessa unidade que teu filho desejou em oração, lá em João capítulo 17. Porque essa perspectiva de sermos um, tem muito a ver com a história que eu contei para vocês do livro de Êxodo. E eu queria mostrar os princípios, retirando dessa história, os princípios para que você agora aplique na sua casa a partir de hoje, e durante todo o ano. Vai por mim. Se você voltar para sua casa com um coração decidido a ser um promotor de unidade, a graça de Deus será derramada muito e abundante sobre sua vida. Porque são estes que o Pai procura, quem se coloque na brecha em favor dos outros. E eu não vejo um outro papel para nós enquanto igreja senão esse. Cada uma das devocionais que vocês lerão foram escritas com essa reflexão da mente e coração, tanto dos pastores quanto de muitos membros da nossa comunidade. O princípio do devocionário, para que todos sejam um, é porque muitas mãos escreveram reflexões para que a gente possa colocar diante de Deus, reconhecendo nossas falhas, fraquezas, debilidades, mas com o coração inteiro voltado para essa competência que Deus pode nos dar, para vivermos isso de fato e de verdade. E eu oro para que isso aconteça nessa geração, neste ano, amém? Para que aconteça na sua casa, na sua família. Em primeiro lugar, nós precisamos tornar comum as circunstâncias que nos cercam. A nação de Israel está reunida, e então vem uma notícia: nós seremos atacados por um inimigo. E aí o inimigo se torna um inimigo comum de toda Israel. Eu fico imaginando se eu estou com a Andréia, com Giovana, Arthur e Davi em uma dessas tendas, e aí chega a notícia e alguém diz assim: olha, Israel vai ser atacada. Imagine se eu digo: o problema é do exército, que eles vão lá e nos defendam, hein? Eu tenho o direito de ser defendido. Imagine se isso não me toca na tenda, ao ponto de dizer: onde eu posso ajudar? Como é que eu posso servir? Porque se veio sobre nós uma calamidade, se veio sobre nós um desafio tão terrível, esse desafio também é meu. Perdemos o irmão Antônio recentemente, e o sepultamos, essa semana que passou. E esse irmão Antônio era alguém que, não podendo enxergar muito bem, vinha tateando da sua casa, aqui no miolo do Jardim das Indústrias, tateando pelos muros até chegar na igreja, e na recepção da igreja, batia longos papos comigo, com a recepcionista, com os pastores e com quem entrasse. Um homem que tocou em pessoas, ao invés de esbarrar nelas. Um homem que não tendo visão física, tinha uma visão espiritual extraordinária. O problema de um é o problema de todos. A gente precisa começar a partir da nossa casa, a imaginar que o problema financeiro dos pais é o problema de toda a casa. Os filhos precisam se unir, precisam arregaçar as mangas e fazer também dar certo, cooperar para a vida financeira. Chegou um momento em que esposo e esposa precisam se unir se estão vendo os filhos se afastarem. E os dois, com 4 joelhos, se dobrarem diante de Deus, e não apenas um deles, buscar a face do Senhor. Chegou um momento de que o problema do Brasil é o problema nosso também. O problema da faculdade é nosso, o problema da empresa é nosso. O problema da igreja, as dores da comunidade são minhas também. Nós só nos tornaremos um quando de fato tornarmos comuns aquilo que aflige a nossa comunidade.
Todas as vezes que eu olho só para o meu umbigo, que eu não me importo se aquilo não me diz respeito, não me importo em me esforçar para trazer para mim também a dor do próximo, eu deixo de experimentar a manifestação do poder de Deus. Porque Deus só está aguardando que alguém na terra se una à dor do outro, que traga para si, torne comum aquilo que afetou o outro bairro, que afetou a outra igreja. No segundo sábado de fevereiro, reuniremos aqui nesse lugar, se Deus nos permitir, as 3 igrejas que foram organizadas no mesmo dia, a IBAGE, a Igreja Batista do Morumbi e a Igreja Batista dos Chacras Reunidos. As 3 foram organizadas no mesmo dia. E eu fiquei pensando, são chamadas de trigêmeas. Foram organizadas, nasceram no mesmo dia juridicamente. O que ocorre naquela outra comunidade diz respeito a gente, porque a gente pertence ao reino. Comecem a pensar isso enquanto família. Comece a pensar nisso enquanto joseense, enquanto cidadão brasileiro. Ó Senhor, me desperta, porque sou tão egoísta. Faço a vida girar em torno de mim. Quero que todos me sirvam ao invés de me esforçar para servir o outro. Então, chega uma notícia em Israel. E sabe o que acontece? Toda a nação se une para o enfrentamento daquela adversidade. E daí, nasce o segundo princípio, tão amarrado a este primeiro que eu compartilhei. Nós ocupamos os nossos lugares no enfrentamento das adversidades. O meu sogro está na UTI. E a Andréia amanhã viaja para dar assistência como filha. E aí existem movimentos bonitos quando temos uma pessoa que amamos em sofrimento. E aí a gente vê os filhos se importando. A gente vê cunhados e cunhadas, primos, sobrinhos solidários. E é tão importante que a gente ocupe os nossos lugares no enfrentamento dessas adversidades. Então, Moisés chama Josué, vamos lá, reúna o exército, porque você é general. Arão, pode falar, Moisés, vamos subir a colina e de lá nós vamos interceder. Imagine as posições sendo ocupadas. Quando nós temos uma crise familiar, os membros dessa família precisam ocupar os seus lugares, os seus papéis, suas posições devidas. Sabe qual é o maior problema? É que como a gente, no primeiro princípio, a gente não trouxe para nós a aflição da família, a aflição da empresa, a aflição da faculdade, então a gente não sabe que papel ocupar. Nós nos tornamos coadjuvantes e não protagonistas daquilo que Deus quer fazer a partir da nossa vida na sociedade em que nós estamos. E eu não quero isso para mim, não. Eu quero combater o bom combate que o irmão Antônio combateu. Eu quero completar a minha carreira que o irmão Antônio decidiu cumprir, de fazer o nome de Cristo conhecido, a partir do lugar onde eu moro, de amenizar a dor do meu semelhante, de contribuir para que a graça de Cristo possa ser perceptível tanto quanto sua justiça. A denúncia do pecado e da injustiça precisam estar sobre a minha vida também, em meus lábios. Então, eu preciso ocupar o meu lugar. Qual é o teu lugar no enfrentamento das adversidades? É muito comum para mim, como pastor, enxergar quando uma família me procura em crise, que todos os papéis estão invertidos, ninguém ocupou o seu devido lugar. Eu não sei se esse é o seu caso. Talvez Deus tenha trazido você hoje aqui, que está passando um tempo com a sua família de férias, para dizer para vocês, eu os amo demais. E na crise que vocês estão enfrentando, não estão conseguindo ter sucesso porque ninguém ainda se deu conta de ocupar o seu devido lugar. Então Moisés, Arão e Hur sobem o monte da colina. Josué reúne o exército. E toda a nação começa a clamar a Deus por aquela vitória.
Precisamos estar atentos às iniciativas que as adversidades exigem. Vocês sabem que na altura do campeonato, em Êxodo capítulo 17, estamos lidando com um líder que tem entre 90 e 95 anos, Moisés. Está cansado. Ele sobe no alto do monte da colina com Arão e Hur, seus auxiliares, e ele estende a mão abençoando a nação de Israel no enfrentamento daquela adversidade. Mas suas mãos estão fracas, e à medida que, durante a batalha, enquanto a batalha se transcorre, à medida que suas mãos estão erguidas, diz o texto bíblico, Deus concede vantagem à nação de Israel. Não sei se vocês já tiveram a mão estendida assim com um pastor que orou com um tempo muito grande. Quem já teve aí? Já teve? E aí sua mão vai cansando, né? Você pega a mão assim, na verdade, e está o pastor abençoando lá, né? Está ele orando. Então as mãos de Moisés estavam assim, estavam cansadas. E está Arão e Hur do lado, olhando isso. À medida que a mão abaixa, Israel perde a vantagem. Os amalequitas vão para cima de Israel. Aí Moisés, ele reúne força de novo e ele levanta. E quando ele levanta a mão, Deus concede vantagem novamente a Israel. E os dois estão vendo, gente, quantas vezes nós observamos o que precisa ser feito e a gente não faz. Não temos uma iniciativa. Às vezes nossos pais estão brigando. E nós não temos uma iniciativa de dizer a eles, olha, parem de brigar. Ou de orarmos por eles. Às vezes nossa família está vendo uma crise existencial. E não temos a iniciativa de poder falar o que precisa ser dito. De ajudar. Às vezes nós pastores estamos cometendo erros. E Deus está tocando o teu coração para você falar algo que possa nos ajudar. Porque talvez não estejamos vendo aquilo que precisa ser visto. Entendem isso? Para que todos sejam um, é necessário que a gente tenha iniciativas que as adversidades exigem. Tem hora, gente, tem hora que temos que parar o que estamos fazendo e dar uma atenção. No ano passado, eu aconselhei uma família cuja adolescente estava tentando tirar a vida. Eu chamei os pais e disse, olha, agora é a hora de vocês pararem tudo. Sabe essa hora extra, irmão, que você está fazendo? Você acaba com essa hora extra. Ela precisa de você em casa. Mamãe, às vezes você gasta muito tempo fazendo o almoço. É hora de dar atenção para ela. Deem atenção para ela. Tragam o problema que ela está vivendo como se fosse um problema de todos. E foi tão gostoso receber depois nos encontros que aquelas simples iniciativas fizeram uma grande diferença para aquela adolescente. Às vezes nós fechamos os nossos olhos como Arão e Hur e não percebemos as mãos que estão caindo. E Deus é irônico. Deus é irônico. Deus permite que as coisas aconteçam debaixo do nosso nariz para que a gente acorde, para que a gente se levante, para que a gente tome a iniciativa. Então, Arão e Hur têm uma sacada. Eles dizem assim, vamos colocar uma pedra para ele sentar, porque ele está em pé, cansado. Puseram uma pedra e Moisés então se sentou. E cada um pegou numa mão de cada lado. E aí mantiveram os dois. Um pegou a mão, um braço de Moisés, o Arão pegou os braços de Moisés e manteve erguido. Hur pegou do outro lado as mãos de Moisés, os braços dele mantiveram erguidos. Aí houve a vitória. Gente, isso é para ensinar para nós. Esse texto bíblico ocorrido há mais de 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás, é para nos ensinar. Há um Deus nos céus com mãos estendidas para abençoar as nossas famílias, cujas iniciativas são tomadas frente à adversidade. Eu não sei com quais problemas vocês entraram em 2023. Eu sei que muitas vezes eu, como pastor, casado com André, nós entramos com problemas num ano novo. O problema velho se tornou novo. E a gente tinha que parar com isso.
Eu não sei o que Deus está dizendo no teu coração agora, porque há uma multiforme graça de Deus enquanto nós pregamos. Porque existem muitas histórias aqui ocorrendo ao mesmo tempo, simultaneamente. E o Espírito está dizendo, isso aqui é para você, no seu casamento. Isso é para você, nas suas relações familiares. Isso é para você, para com o teu irmão mais velho, teu irmão mais novo. Isso é para você em relação à igreja. Ocupe o teu lugar e seja proativo, não seja passivo. Não fica só observando os braços cansados abaixarem. Há uma vontade divina de que nos ergamos nessa noite e possamos dizer, Senhor, conta comigo. Eu quero ser aquele que fortaleça os braços de outros, para que a vitória seja alcançada, a começar na minha casa, a começar na minha casa. E por último, a gente precisa entender, para nos tornarmos um, que a unidade perpetua a vitória de hoje. Vão falar das suas iniciativas. Estamos aqui em 2022, falando sobre Arão e Hur terem erguido os braços de Moisés, sobre Josué ter ocupado. Estamos falando disso centenas de gerações depois do ocorrido. Os filhos dos filhos de vocês contarão sobre as suas iniciativas para superar uma adversidade, por causa da unidade. Quando eu assumi a IBAGE, em 2009, nós éramos pouco mais de 50 pessoas. E eu disse a eles, naquela época, a igreja, se nós nos unirmos, se nós nos importarmos uns com os outros, se cuidarmos uns dos outros, Deus nos abençoará. Nós crescemos, hoje somos 1.200, e a grande preocupação do ministério pastoral é, damos conta de cuidar de todos? Damos conta de ouvir os problemas de toda a membresia, de acolher os enlutados e orar por eles? Damos conta disso? E nós estamos certos de que não damos conta, gente. Não damos conta. Somos apenas 6. Não vai dar certo. A conta não bate. Precisamos que cada um de vocês, como membros dessa comunidade, dentro de suas próprias famílias, se ergam para que a graça de Deus superabunde sobre tua vida, e a partir da bênção sobre tua vida, abençoe tua casa se espalhando por todos os cantos dos seus raios de convivência. Aí sim. Então, Deus ordena a Moisés, escreva como lembrança, porque lerão sobre isso. Marcos, Davi e Moisés vai pregar sobre isso, lá em 2022. Contarão sobre como você se esforçou para trazer unidade à sua família. Contarão sobre as suas iniciativas para amenizar a dor dos familiares. Contarão sobre você ter assumido uma posição de conduzir um exército. Eu sei que as coisas que eu faço serão contadas pelos meus netos, pelos meus bisnetos, pelos meus tataranetos. E eu quero que em cada um desses contos que reproduzirão o que viram, Deus seja glorificado, porque é isso que importa para a nossa vida. Ver, Moisés fez uma coisa, Josué fez outra, Arão e Hur, e Deus foi glorificado. Estamos aqui juntos glorificando, para que todos sejam um. Pense nisso agora. Pense nisso, pastor. Nesse primeiro dia do ano, está fazendo muito sentido eu estar aqui. Deus está chamando a minha atenção para algo que eu preciso plantar, que eu preciso investir. Isso, irmão, isso, irmã. A palavra de Deus é assim. Ela é como a penha que esmiuça, é como uma espada de 2 gumes, que penetra até o mais profundo da nossa alma, e discerne as intenções. É isso mesmo.
Queridos jovens e adolescentes, Deus está falando com vocês. É o primeiro dia de 365, os próximos 364 serão portas que Ele abrirá, para que nós possamos viver isso que eu estou pregando hoje. Ah, se você ouvir, se você der ouvidos a Deus nessa noite, grandes coisas te aguardam. E eu encerro contando a história de Nicholas Winton, esse velhinho que morreu em 2015 aos 106 anos de idade. Nicholas Winton é inglês. Ele não tem nada a ver com Israel, mas durante a Segunda Guerra Mundial, Deus colocou no coração dele que ele precisava fazer alguma coisa em relação às crianças que em Praga seriam enviadas para os campos de concentração e assassinadas. Ele se moveu com alguns amigos empresários e alugaram 8 trens que tiraram 669 crianças de Praga. Ele conseguiu lares para que elas pudessem ser adotadas. E ao longo da vida de Nicholas Winton, muitas delas, segundo o registro, se tornaram professores universitários, prefeitos, policiais, bombeiros. E hoje se fala de Nicholas Winton, depois de ele ter morrido em 2015, por causa de um gesto de amor. A Segunda Guerra Mundial era um problema dele também. As crianças que seriam assassinadas eram um problema dele também. Percebem como a gente, tão fraco como somos, podemos tocar em pessoas. Tivemos um Natal solidário onde 150 crianças estiveram sentadas como vocês estão. Receberam um gesto de amor e de carinho por causa do movimento solidário da IBAGE, do ministério. Essas crianças foram amadas naquele dia. Viram seus pais recebendo uma cesta básica, um panetone. Um pequeno gesto, um pequeno esforço, traz uma vitória que se perpetua. Contarão sobre Nicholas Winton, muitos anos depois que eu parti. Eu não sei de que maneira essa palavra te toca, mas nós separamos uma canção para encerrarmos a celebração do primeiro domingo de 2023. Ela foi composta por um amigo pessoal chamado Tiago Grulha. Ele escreveu num momento de tensão em que ele não percebia a unidade a partir de sua própria casa. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. Eu queria convidar vocês a cantarmos essa canção.